pessoa que não está com IMC, como eu falei, lá acima de 30, mas que tem essa circunferência abdominal aumentada quando a gente vai examinar. Mas, classicamente, a definição de obesidade é pelo IMC, índice de massa corporal maior ou igual a 30. Então, às vezes, a pessoa visivelmente, ele pode até parecer um pouco, né, mais magra, mas quando faz o exame, pode ser que tem excesso de gordura, com certeza. Já tem o sobrepeso. Antes da obesidade, a gente tem um sobrepeso, que não é uma situação normal, né? É um passo antes. Ninguém dorme eutrófico com peso normal e, de repente, já tem critério de obesidade, que, inclusive, é dividido em grau 1, grau 2 e grau 3. Quanto maior esse IMC, mais grave é. E tem até a superobesidade, que é quando esse IMC passa de 50 e é motivo de matérias, programas de televisão, enfim, são situações que não são a regra, né? A regra são pessoas com IMC ali de 30, 35, obesidade grau 1, grau 2. Essas superobesidades também não são a maioria, são a exceção. O importante, então, é quando a pessoa está com esse sobrepeso, já é diagnosticada, fazer um controle para que não chegue no nível de obesidade. E a obesidade seria algo crônico, algo genético? Tem como uma pessoa que é diagnosticada com sobrepeso evitar que chegue na obesidade? Isso é possível? Com certeza. Eu achei fantástico, Letícia, algo que eu vi recentemente num congresso de obesidade, falando sobre a origem da obesidade. Todo mundo fica culpando o indivíduo, né? O indivíduo comeu demais. Sim, existe um fator do hábito, né? Existe o sedentarismo e a má alimentação, fato. Mas a genética está muito relacionada à obesidade, fatores genéticos. E eu ouvi a frase que eu ouvi, que eu achei bem diferente, faz as pessoas pensarem, é que a pessoa ela é obesa porque ela comeu demais ou ela come demais porque ela é obesa? Será que é a obesidade que não faz ela ter esse tanto de fome? E a gente sabe que um pouco sim. Para se tornar obesa inicialmente, ela teve hábitos ruins, mas depois que ela já está numa situação de obesidade, existem mecanismos para barrar essa obesidade que não ficam bem compensados, que ficam atrapalhados, inflamados, e faz com que a pessoa continue ali girando essa roda para aumentar o peso. Então, descompensa, é como se ele comesse para sustentar aquela obesidade, inverte os parâmetros. Então, é um conceito que a gente tem que começar a parar para pensar, né? Depois que a pessoa já está na situação de obesidade, para ela sair é muito difícil. E é aí que entram os medicamentos. Exatamente, é o nosso foco, né? Falar sobre as formas de controlar, então, quando a pessoa já é diagnosticada com obesidade, que uma observação muito importante que você até citou já, que o percentual no Brasil é realmente surpreendente, né? A última pesquisa que eu encontrei na internet, que foi da Vigitel 2023, Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, é gigante o nome, em tempos de pandemia. Não sei também se você já deu uma olhada nisso. Mostraram que a prevalência da obesidade no Brasil foi de 22,8% no primeiro trimestre de 2023, contra 21,7% no mesmo período de 2022. Então, o número antes já era alto, em 2023 foi maior ainda, e aí mostra até quais regiões do Brasil tiveram mais e menos, mas também chama atenção que cada vez mais os números aumentam para crianças e adolescentes, né? Com certeza, existe previsão para em 2035 metade das crianças estarem com excesso de peso. Aí inclui sobrepeso também, não só obesidade. Se a gente pegar sobrepeso, esses números ficam ainda mais altos. Esse 20% é com obesidade. E quanto mais cedo também começa já com esse excesso de peso, a tendência é que ao longo do tempo, se não tiver um controle, a pessoa vire uma obesa, né? Com certeza, a criança obesa tem muito mais chance de ser um adulto obeso. Bom, então em questão das medicações, até é importante a gente esclarecer, porque quando uma pessoa é diagnosticada com obesidade, ou isso influencia demais até na autoestima, né, daquela pessoa, a gente vê muitas pessoas fazendo a cirurgia de redução de estômago. Então, qual que é a diferença? Quando que é indicado a cirurgia de redução de estômago para algo até de saúde, não só questão estética, ou quando os medicamentos, primeiro deve ser utilizado o medicamento para depois chegar na cirurgia ou não? Isso é diferente? Na teoria, a gente fala que a pessoa tem que ter o tratamento medicamentoso sem eficácia para ir para a cirurgia, né? Então, primeiro a pessoa tem que ter tentado com médico, né? Não tentado sozinha, porque isso não é considerado uma tentativa real. Atribuir as tentativas de perda de peso ao que a pessoa faz sem ajuda médica, isso não é incluído como uma tentativa, porque a gente sabe que vai fracassar. A grande maioria das pessoas fracassa e não é por conta delas, é porque o mecanismo da obesidade precisa de intervenção médica, medicamentosa. Então, se você fez uma intervenção medicamentosa e não teve a perda de peso desejada, você pode indicar a cirurgia bariátrica e está indicado
para obesos com complicações ou para pessoas com obesidade grau 2, que é raro não ter complicação, né? Mas só de ter obesidade grau 2 já estaria indicada a cirurgia bariátrica, lembrando, com a falha do tratamento clínico, com a falha do tratamento medicamentoso. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica até mais novas, né? Eu tive contato com pessoas que fizeram até com 18, sei lá, 20 anos, fizeram a cirurgia e, pelo que eu acompanhei, não teve essa tentativa antes, né? Dos medicamentos, do modo de vida ali. Porque até é importante também a gente citar que o modo de vida acaba sendo mais difícil, né? A mudança ali da rotina e se não for unido com o medicamento, nesse caso. Com certeza. Um quarto dos pacientes pós-bariátrica, 10 anos após, reganham peso. E por que isso? Porque não modificaram hábitos. Então, nem o tratamento com medicação e nem o tratamento cirúrgico, se a pessoa não mudar hábitos, sedentarismo e alimentação, basicamente, ela vai voltar para aquela situação de obesidade. Ela já tem genética para aquilo. Então, essa conscientização tem que ser feita. Nenhum tratamento é definitivo. É para sempre. É um tratamento crônico, né? Você está com obesidade controlada. Esse é o conceito que a gente usa agora. Se você fez a bariátrica e emagreceu, você está com obesidade controlada. Você está numa situação que você não está com a doença naquele momento, mas você tem toda a genética para se tornar obeso novamente se você voltar com os velhos hábitos. Então, com certeza, medicamento, cirurgia é essencial, mas os hábitos também é a base do tratamento. E o que é mais difícil também a gente vê, né? O pessoal aplicar na vida, ainda mais na correria, né? E, doutora, quais são esses medicamentos mais utilizados hoje no Brasil, que a gente pode citar, que são os mais comuns, né? Até as primeiras tentativas ali nas clínicas, né?